E aí, já caiu em alguma fake news hoje? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as fake news e qual a relação delas com a negação da ciência que a gente está vivendo hoje em dia. Mas, antes de você seguir com o vídeo, já se inscreve aqui no canal e se você gostar, deixa um like lá no final, beleza? Lá no século XIV, a peste negra, talvez a pandemia mais famosa aí, se a gente for parar para pensar, ela acabou dizimando boa parte da população mundial em um dos únicos momentos em que a população, ao invés de aumentar, acabou diminuindo. Ela matou mais ou menos entre 70 e 200 milhões de pessoas naquele tempo. O poder científico, o avanço científico ainda era muito controlado pela Igreja Católica, já que ela era a instituição mais poderosa durante toda a Idade Média e ainda foi durante um bom tempo na Idade Moderna. Já no começo do século XX, nós tivemos uma outra pandemia que matou muita gente, que foi a gripe espanhola. Ela inclusive acabou matando o presidente eleito do Brasil, Rodrigues Alves, em 1919. Essa pandemia ela acabou sendo colocada em segundo plano por conta da Primeira Guerra Mundial. E os governos daquela época tiveram que optar entre continuar com seus esforços de batalha ou investir na ciência para conseguir desvendar essa doença aí. Agora, em 2020, nós temos o SARS-CoV-2, Covid-19 ou conhecido também como novo coronavírus. Uma pandemia que afeta a gente e que nos deixa nesse momento de quarentena e que nos traz alguns pensamentos sobre como ainda tem tanta gente que não acredita nessa doença e como tem tanta gente que não acredita na ciência. E mais, como tem tanta gente que mesmo com tantos veículos de informação, com tanta fonte confiável, consegue cair em fake news. Bom, existem várias formas de analisar esse movimento e eu vou fazer mais alguns vídeos sobre o tema. O fato é que nunca tivemos tanta informação sendo jogada diretamente em nós. E isso acaba fazendo com que nós tenhamos que criar um esforço muito grande para compreender e assimilar todas essas informações que acabam chegando até nós. A negação, a não compreensão da ciência por parte de governos e por parte de religiões, ela não é nenhuma novidade quando a gente analisa a história. Esses dois exemplos que eu acabei de dar mostram bastante isso. Porém, nos dias atuais, esse tipo de negação é uma coisa um pouco mais personalizada e chega individualmente para as pessoas. Tanta mudança, tanta informação que nós temos hoje em dia acaba fazendo com que a gente tome alguns movimentos de procurar algumas raízes que nos tragam conforto, que nos tragam segurança e que não nos façam enfrentar esse monte de coisa que tem por aí. Inclusive, fazendo com que a gente não faça esse esforço de compreensão que eu acabei de falar, o que torna a vida muito mais cômoda pra gente, óbvio, né? Esse movimento ele pode ser encarado mais ou menos como a sua mãe falando para você não colocar a mão no fogão quando ele tá quente. Você tem a curiosidade de colocar a mão no fogão e quando coloca a mão no fogão e vê que ele de fato tá quente porque ele te queimou, você volta para os braços da sua mãe, que mesmo tendo te avisado e mesmo estando muito brava com você, acaba te acolhendo, acaba te dando carinho, acaba te trazendo uma segurança. A consequência de você ter colocado a mão no fogão enquanto ele estava quente, ela é tão forte que ela faz você esquecer os avisos da sua mãe, que ela faz você esquecer que ela está brava com você e você se sente acolhido por ela quando ela te recebe nos braços. Pois é, então quando você tem tanta informação e tanto conteúdo ao seu redor, você não consegue desembaralhar aquilo lá, você não consegue entender aquilo lá, você acaba retornando a raízes que fazem você se sentir seguro. E elas podem ser de caráter religioso, elas podem ser de caráter familiar, elas podem ser de caráter ideológico, elas podem ser de vários tipos diferentes. O fato é que você deixa de entender o mundo ao seu redor e busca uma explicação mais fácil, uma explicação que te conforte, ou mesmo nem busca explicação, busca apenas se defender de todo esse conteúdo que te cerca. É bom lembrar que o monopólio da informação ele também não existe mais. Até um tempo atrás, só quem dava informações, só quem nos mandava notícias eram os jornais de grande circulação, a própria televisão e o rádio. E era isso, a gente não tinha outro meio de comunicação. A internet ela veio para democratizar um pouco esse movimento e acabou fazendo uma coisa que foi além. Ela tirou esse monopólio das mãos dos veículos de comunicação
e acabou fazendo com que as redes sociais assumissem esse papel. Então, muita gente hoje em dia já não se informa mais pela TV, pelo rádio ou pelos veículos de comunicação impressa. Eles se informam pelas redes sociais. E é aí que está o pulo do gato. As pessoas elas recebem tanta informação, tanta coisa, que elas acabam se apegando a determinados grupos e confiam naqueles grupos, elas acreditam naqueles grupos. Quando a informação chega por um grupo de entes próximos ou alguém que ela tem muita consideração, essa pessoa tende a consumir essa informação e tratá-la como verdade, independente dela ser verdade ou não, porque essa é a fonte que ela tem, porque essa é a fonte que ela confia, porque ela não vai buscar naquele turbilhão de informações confirmar ou confrontar a informação que ela acabou de receber de uma pessoa, de um grupo de pessoas que ela considera tanto. E é dessa forma que as fake news acabam sendo muito amplificadas, elas acabam ganhando muita força. Sem contar que geralmente essas fake news elas têm um direcionamento político. Então elas querem fazer a pessoa acreditar em algo, elas querem fazer com que a pessoa tome determinada direção. Como eu falei no começo, hoje em dia a gente tem a informação que chega individualizada. E é a soma desse medo de não enfrentar esse turbilhão de informações, de não colocar a mãozinha lá no fogão, queimar ela e tentar entender por que aquilo lá aconteceu, junto com o direcionamento de informações, principalmente quando essas informações têm um caráter político, que vai fazer com que a ciência hoje em dia seja algo que as pessoas elas não acreditem. Sendo que ciência nem é uma coisa de se acreditar ou não. A ciência ela simplesmente é, e a ciência ela faz as coisas pensando sempre no melhor para a humanidade. O que nos diferencia dessas duas pandemias que eu citei no começo do vídeo é justamente o tamanho dos avanços que nós fizemos ao longo desses anos todos. E o que nos aproxima é exatamente que esses avanços e esse conhecimento não têm uma grande penetração na população ainda. É por isso que nesse momento o ideal é que você faça um esforço para entender o que a ciência está querendo te falar, para entender o que a ciência está querendo nos mostrar. E também faça um grande esforço para entender que alguns movimentos que já aconteceram durante a nossa história de negação da ciência ou de fazer com que a ciência não chegue para todo mundo tiveram consequências muito graves, muito sérias. E é isso, pessoal. A gente não vai sair do lugar, a gente vai continuar patinando se a gente não abrir mão um pouquinho do conformismo e começar a ter um pouco mais de curiosidade e um pouco mais de vontade de aprender e de compartilhar o conhecimento correto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima. Valeu, boa!